Vejamos se você já passou por algumas dessas sensações durante a sua prática e vejamos também o que elas significam e como nós superarmos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Hélio Responde. Vocês já sabem, aqui eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Fica essa sugestão, inclusive, para deixarem as suas questões aqui embaixo e também para se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. E hoje nós temos aqui duas perguntas. A primeira delas, da Débora Xavier. Ela coloca: Hélio, fale um pouco sobre as sensações que ocorrem quando estamos meditando. Realmente são muitas as possíveis, né? Eu tenho algumas e às vezes tenho dúvidas se realmente é uma sensação energética ou não. Como saber? Ela ainda comenta que sente uma pressão no chakra frontal, na cabeça e embaixo dos olhos. Obrigado, Débora, pela sua questão aqui. Muito bem. As sensações que nós experimentamos ao longo da prática da meditação, elas podem ser a grosso modo falando, de 4 ordens, né? De ordem física, de ordem energética, como a Débora colocou, de ordem psíquica, que daí engloba emoções, mente, e também de ordem espiritual. Vamos começar falando das sensações físicas. É possível que, ao nós adentrarmos a nossa prática, a gente comece a perceber algumas dores, algumas inquietações em nosso corpo. Por que isso? Geralmente porque a gente adentra na prática em um estado de maior relaxamento. E nesse relaxamento, a gente passa a perceber muitas vezes sensações e dores físicas que já estavam ali, tensões que já estavam presentes, mas que, como a gente não estava relaxados, tranquilos, atentos a nós mesmos, muitas vezes a gente passava despercebido. Essa é uma possibilidade de sensações físicas que ocorrem. A outra sensação física é de dor mesmo estrutural, de dor musculares, e que podem acontecer porque nós estamos desrespeitando talvez a primeira das regras para a meditação, que é estabilidade e conforto. Talvez a gente esteja se sujeitando a uma postura que não nos seja confortável e estável. Talvez a gente não tenha a flexibilidade necessária para permanecer naquela postura, talvez a gente não tenha as musculaturas firmes o suficiente para que permaneça em determinada postura. E a orientação nesse caso é que a gente pare de adotar essa postura para a prática e recorra a uma outra que nos seja mais confortável e mais estável. É por isso que existe, dentro das práticas do yoga, por exemplo, os asanas. Os asanas, dentre outras coisas, são também preparatórios musculares, estruturais para o nosso corpo, para que a gente sustente a nossa postura quando estivermos sentados fazendo a prática sem grandes dores. Estas são as possibilidades de sensações físicas. Então a gente passa sim ao segundo nível, que são as sensações energéticas, que é aquelas que você relata aqui, inclusive, na sua questão. E sensações energéticas começam a acontecer também devido a um relaxamento, que é natural que a gente tenha na prática meditativa. Quando a gente relaxa, a gente trabalha a nossa atenção ao nosso corpo físico, a gente passa a observar também, em grande parte das meditações, o aspecto energético do corpo. O fluir da respiração, por exemplo, é um aspecto vital, é um aspecto energético. E isso faz com que a gente se atente também à nossa realidade sutil energética em relação aos nossos centros energéticos, que são conhecidos também como os chakras. Logo, a gente passa a perceber muitas vezes a atividade deles, coisa que naturalmente não percebemos porque estamos conectados a esse mundo material, este mundo de vigília, esse mundo mais físico. E algumas sensações podem surgir, como por exemplo, as depressões nos chakras. E aqui, lembrando, nós temos chakras por todo o nosso corpo, logo essas pressões energéticas elas podem acontecer em todo o nosso corpo. E dependendo, é comum que a gente confunda essas pressões com dores físicas, porque dependendo da frequência, da intensidade energética, parece realmente algo físico, e ainda podemos sentir uma espécie de tontura. É comum que as pessoas sintam isso. Em relação à tontura, é devido à percepção da energia ativada nos nossos chakras. Chakra é literalmente roda.
mas na verdade é mais como um vórtice. Os nossos chakras eles absorvem e emanam energia de modo espiralado, como se fosse um vórtice. Como a gente relaxa e passa a perceber essa realidade mais sutil, a gente sente essa captação de energia que os nossos centros energéticos estão fazendo. E é possível que a gente se identifique com esses movimentos energéticos e passe a perceber essa movimentação energética, perceber essa espécie de movimentação e gerar também uma forma de tontura. Isto é superado com o avanço da nossa prática, né, ou com a nossa obtenção de um objeto de concentração em outra coisa que não aspectos prânicos energéticos, e também em relação às pressões, que são sensações, pode ser por duas coisas, ou por hiperativação ou por falta de energia. É a mesma coisa quando, como por exemplo, a gente come demais, que fica com dor no estômago, ou quando a gente está sem nada no estômago, que o nosso estômago ele se movimenta, tem uma espécie de dor também, porque a gente tem fome, né? O nosso corpo avisando. Energeticamente é a mesma coisa. A gente pode estar com energia acumulada em alguma determinada região, e isso gera uma pressão, como se fosse uma dor de cabeça, se for na cabeça, pode ser em outras regiões, como nós já falamos, ou também por falta de harmonia no sentido de déficit de energia naquela região. Também pode ser uma repercussão de pulsar, de palpitar, como o seu corpo pedindo, olha, eu preciso de energia para trabalhar. Nos dois casos, são desarmonias. E como que a gente corrige isso? Processos energéticos através, pegando o exemplo do yoga ainda, de pranayamas, de exercícios respiratórios, de expansão da nossa energia vital, de trabalho com a nossa energia vital, para equilibrar o nosso sistema energético. Essa é uma das formas, ou também com visualizações, né, pulsando esta região para dissipar caso seja a energia acumulada, ou direcionando através da visualização aliada com a respiração a energia para essa determinada região também, para nutri-la, para fomentar a energia naquela região, né? São essas as formas. Indo além, falamos de questões corporais, físicas e energéticas, agora de ordens psíquicas. Ih, chutei a câmera. Eita. Mas seguimos. De ordem psíquica, podem acontecer através da nossa observação, liberações de imagens mentais, porque no início da nossa prática é comum que tenhamos uma agitação mental. É o que é chamado também de purgação mental. Até aquietar, esse nosso estofo da mente ele fica borbulhando, pulsando, liberando imagens. E é possível que sejam liberadas memórias, é possível que sejam liberados inclusive traumas, é possível que sejam liberadas essas questões um pouco mais difíceis psíquicas de serem trabalhadas, e isso naturalmente pode nos gerar uma espécie de medo, uma espécie de inquietação, uma espécie até mesmo de ansiedade, né? Quando a prática era para gerar outra coisa. Isso pode acontecer, sem dúvida, né? Porque a nossa mente libera essas imagens e a gente tem um grau de identificação com isso e criamos um grau de ansiedade por conta dessas liberações. Como que a gente supera tudo isso? Permanecendo com a premissa da meditação, que é sentar, respirar, fluir energeticamente e observar. Através dessa observação, a gente estabelece uma dissociação dessas imagens mentais, uma desidentificação dessas memórias, uma desidentificação desses possíveis traumas que podem surgir na nossa mente, e assim a gente simplesmente observa de fora tudo isso que está acontecendo, sem uma identificação, como eu comentei. Então, a gente supera essas sensações de medo, de ansiedade, de tristeza, de angústia que podem surgir por essas liberações psíquicas durante a prática. Durante toda a prática, a ideia é nós cultivarmos essa observação da nossa mente, eu me refiro. Essa desidentificação, esse distanciamento, ok? E aqui nós cumprimos agora as sensações psíquicas e chegamos à quarta e última, que são as sensações espirituais. E quais são essas sensações espirituais? É comum que no momento que nós pararmos para meditar, a espiritualidade que nos cerca, que nos envolve, nossos amigos espirituais, se aproximem de nós para fazerem também alguns trabalhos no nosso corpo, alguns trabalhos energéticos na nossa aura. E essas presenças
presenças espirituais podem criar inclusive repercussões de liberações psíquicas, como nós comentamos agora há pouco no terceiro item, e inclusive reverberações energéticas nos nossos centros energéticos, criando aquelas pressões, criando aquelas sensações, todas outras energéticas que nós já comentamos. Mas essas presenças espirituais podem gerar algum outro tipo de sensação desses outros níveis e ordens que nós já tratamos nos vídeos. De qualquer forma, as vias práticas meditativas não orientam que durante um momento de meditação, que é essa desidentificação, essa observação de nós mesmos e cultivo de algum exercício que nós estejamos fazendo, que a gente entre em diálogos mentais com a espiritualidade, em diálogos com os nossos mentores espirituais. A gente pode fazer isso sim, a gente pode criar momentos para estabelecer contato com os nossos amigos espirituais, já falamos disso num vídeo aqui no canal, mas que não seja no momento da nossa meditação, porque senão a gente deixa de lado a ideia da meditação e passa para um cultivo de um diálogo, de conversa com alguém, ainda que esse alguém seja nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais. Tem hora para tudo. E a hora de meditar, de cultivar os nossos exercícios internos, cultivar a desidentificação, observação, é hora disso. E geralmente não, 100% das vezes, pelo menos, quando percebo essas presenças enquanto estou meditando, a espiritualidade respeita e sabe que para eles, inclusive, é muito mais importante que a gente cultive a meditação do que uma conversa com ele, porque assim a gente gera clareza e quietude interna para percebermos por nós mesmos e não por intermédio de alguém, E é muito mais importante para eles que a gente gere autonomia do que dependência. São essas as questões que a Débora nos traz aqui, e já que estamos nesse universo de meditação, eu trago aqui mais uma questão sobre meditação que a Mardete Cruz traz. Ela diz que adorou as definições sobre as mudras que eu trouxe e pergunta quais seriam os mudras mais indicados para utilizarmos na meditação. E eu vou colocar aqui aqueles que são mais comuns. Por quê? Porque são mudras mais introspectivos. Quais são esses mudras que eu, inclusive, utilizo e que são bastante indicados? O próprio mudra cósmico, o mudra do vazio, ou Shiva Mudra, como que são esses mudras? É uma mão repousada sobre a outra, com os polegares tocando-se suavemente, ou ainda com os polegares descontraídos, relaxados sobre as palmas das mãos. Este é um dos mudras, mudra cósmico ou mudra do vazio, ou ainda conhecido por Shiva Mudra, dentro do yoga. Outros mudras que eu gosto de utilizar para a prática é entrelaçar as mãos. Algumas pessoas dizem que isso não é bom, por conta do entrelaçamento energético que ocasiona-se, na verdade, no nosso campo sutil, mas eu me sinto muito confortável, ou seja, lembrem sempre daquela primeira premissa, estabilidade e conforto, inclusive com os mudras. Caso não seja nenhum desses que lhe traga uma estabilidade e conforto, fique à vontade para utilizar outro que seja melhor para você. Não tem certo, não tem errado, tem aquilo que funciona para ti e o que não funciona para ti. Mas eu trago aqui como sugestão para experimentação esses cruzamentos de mãos, seja com o polegar esquerdo em cima ou o direito em cima, que for mais confortável. E ainda um que é o que eu mais utilizo, que é com as mãos espalmadas sobre as pernas, repousadas sobre os joelhos, repousadas sobre as pernas e os joelhos. E ainda um outro que eu utilizo bastante é o Akasha Mudra, que para mim tem excelentes resultados, que é conectar o polegar com o dedo médio das duas mãos, repousados com as palmas das mãos para cima, sobre as pernas, sobre os joelhos. São mudras introspectivos, são mudras que facilitam a nossa prática da meditação. E espero ter contribuído com as suas questões e perguntas. Deixe aqui embaixo as suas perguntas, comentários em outras questões, para que a gente avance nas nossas conversas por aqui. Peço que você deixe seu like caso tenha feito sentido isso que eu comentei hoje por aqui também. Nós nos vemos nos próximos. Na verdade, posso lhe ver também no nosso curso de meditação ou nas nossas comunidades. Caso você se interesse sobre a prática meditativa, tem essas possibilidades para você praticar com a gente no Projeto Crescer ou no curso de meditação. Ambos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora sim, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.